O Rio Ganges é dos mortos? O Rio Ganges é onde tem num pedaço na cidade de Varanasi, onde você tem os crematórios, que é aí onde você tem os mortos. Eu fui lá duas Esse vezes. é um lugar que eu visitaria. Cara, você ia curtir, porque você vê... Os cadáveres no rio. Você vê, não, no Rio não, você vê no crematório ali. Mas Peraí. você vê o cara queimando ali. Então eu tô confundindo, porque tem um rio... É o Ganges, é a mesma coisa. É o que os mortos são colocados nele? Isso, é assim. Todo mundo é cremado lá. No Rio Ganges. No Rio Ganges. Só que professores, crianças e grávidas não são cremados. Não são cremados nesse rio. Porque, teoricamente, a grávida, ela tá com uma criança ali que ela não tem um pecado. A criança ainda é muito pequena para ter algum tipo de karma. É pura. E o professor, ele, por ser professor, ele tá sempre limpando os karmas dele. Então, eles são jogados inteiros no rio. Professor? Porque é por causa do conhecimento. Por causa do conhecimento, do ensino, de transmitir o conhecimento. Então, eles são colocados o corpo inteiro no Rio Ganges. Aí você vê, às vezes o rio leva o corpo embora. Aí a vaca também, que é sagrada. Vaca é sagrada? A vaca é sagrada. Eles colocam a vaca inteira no rio também. Porque a vaca, para eles, é muito especial. Gente, então, mas como que é colocado no rio? É colocado num... Eles embalsamam. É tipo uma mumificação. Eles acreditam, os indianos, que a alma demora 7 dias para sair do corpo. E aí, então, eles esperam esses 7 dias e eles fazem tipo uma mumificação. Eles vão preparando o corpo com perfume, com uma série de coisas, tirando algumas impurezas. Aí eles enrolam num pano branco e aí eles vão descendo umas escadarias que tem nessa cidade de Varanasi, cantando um hino a um outro deus que chama Rama. Quando chega lá embaixo, aí são colocados ou na pira funerária, que é feita toda de madeira, ou esses, no caso o professor, a grávida e a criança, eles colocam no rio e soltam no rio e aí o rio leva embora. Inteiro, vai inteiro. Aí então, o rio vai levando embora. É o Rio Ganges que eu vi uma vez nesses programas tipo Globo Repórter, que falava, esse rio é o Rio dos Mortos aqui na Índia. E eu fiquei chocado. Então... Ele é um rio muito importante, porque onde ele nasce, ele vem descendo e ele passa por uma cidade que chama Rishikesh. Essa cidade é a cidade onde tem os caras, a galera que vai meditar, que vai fazer retiro, nos ashrams, é tudo em Rishikesh, a maioria é lá. E aí quando chega em Varanasi, Varanasi é a cidade mais antiga do mundo e ininterruptamente habitada. Desde sempre teve gente morando lá. Dizem que que é uma cidade que tem mais de 5 mil anos. Meu Deus. E aí você tem os rituais fúnebres acontecendo lá. Tanto é que Varanasi é uma cidade que tem uma outra curiosidade muito legal. Tem os hotéis da morte. Porque se você morre em Varanasi, você se liberta do karma. Você não precisa mais reencarnar. Então as pessoas, quando vão ficando velhas, elas juntam dinheiro, elas pagam num hotel que tem lá para elas poderem ficar, que você só faz o check-in. Você só entra. E não tem check-out? Não tem check-out, porque o check-out é só a morte. Aí você morreu lá, meu Deus, você tá livre da roda de Sansara. Então tem vários lugares em Varanasi que a galera paga para viver os últimos anos para morrer. Gente, Hotel da Morte, acho que eu nunca ouvi falar disso. É muito legal. Varanasi é uma cidade muito interessante de conhecer. Para se livrar do karma, para você não... É tão sagrada a cidade pro hinduísmo que quem morre lá se limpa de qualquer coisa e não precisa mais reencarnar. Mas a pessoa, ela não vai lá e se mata. Ela vai sabendo que ela tá morrendo. Ela não pode se matar. Ela tem que ir quando ela tá já idosa ou tá com alguma doença. Mas tem gente que às vezes fica lá 5, 10 anos esperando morrer. Mas paga? Paga. Você vai pagando lá o hotel, você vai fazendo... Aí morreu, o hotel já te leva lá para um lugar lá que aí eles preparam o seu corpo e te colocam. Tem uns lugares lá também que é tipo um lugar que quando você tá muito doente, você não tem dinheiro, você vai lá para ficar sendo cuidado até morrer. E aí quando você morre, eles te cremam lá. Gente, Hotel da Morte, eu nunca ouvi falar disso. Voltando ao Ganges rapidinho, tem as pessoas que são colocadas e tem as pessoas que são cremadas fora dele, é isso? Isso. E aí são todas. Mas é na beira do Ganges, sempre, na beira. Fora professor, grávida e criança todos os outros são queimados lá. São cremados lá. E aí, dependendo da classe social que você é, quanto mais dinheiro você tem, melhor é a lenha que você pode ter e tudo. Tem isso. Quando você também. É mais pobre, você tem menos dinheiro para lenha. E aí, o que acontece? Às vezes não queima tudo. Fica o resto mortal lá. Fica uns restinhos lá. Mas aí queimou ali, mas aí não é limpo, não é jogado no rio? Aí eles pegam as cinzas,
ou fica ali no lugar mesmo, ou eles pegam às vezes as cinzas e jogam no rio. Mas em geral fica no lugar, vai queimando. Como queima o corpo, vai misturando com a lenha, aí a galera vai ficando tudo junto ali, vai queimando um em cima do outro. Meu Deus. Cara, eu tenho... É que a gente não filma isso lá. Não pode. Porque é falta de respeito. Né? Imagina chegar lá com a câmera. Mas eu tenho a filmagem do rio. Porque eu peguei um barco, passei pelo rio e eu filmei o crematório inteiro. Você pegou um barco? A gente pode pegar um barco para navegar o Gange. Você foi sozinho navegando? Não, tem um... Imagina. Teve uma vez que a gente pegou um a remo. Tava eu, mais umas 3, 4 pessoas, a gente foi remando, mas dessa última vez a gente pegou um a motor. Aí a gente parou ali na frente do crematório, a gente foi no crematório, ficou do lado, viu como funciona. Um cara foi lá, explicou tudo pra gente, como é que é feito, quanto tempo, 3 horas pra queimar um corpo, ele explicou tudo pra gente. E aí depois a gente pegou um barco, foi até o rio, aí do rio, numa distância, né, pra não identificar ninguém, a gente filmou como é que é ali a região. Aí tem 2 crematórios ali, um grandão, que é onde tem muito, e um outro menorzinho. Nesse grandão, eles construíram uns anos atrás, uns 5 anos atrás, agora um crematório elétrico. Como que é? Coloca lá e é tipo a gás. Entendi. Então coloca a pessoa, queima, tipo que muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Aí pega as cinzas, a família leva as cinzas, normalmente eles jogam no Ganges, porque o Ganges é o rio sagrado, que é a representação de Shiva, da morte, desse deus que leva essas almas para não reencarnar mais. E esses corpos vão para onde, Léo? Tem algum lugar? Porque os corpos das grávidas, das crianças e dos professores... O rio leva. E não para em nenhum lugar? Até hoje ninguém sabe. Normalmente ou o corpo afunda, porque como eles tiram às vezes as entranhas, entra água, às vezes o corpo afunda, senão vai embora, né? O rio deságua no mar, no ar, no oceano, deve ir embora. Vai embora. Vai embora. Gente, eu tava uma vez navegando lá no Ganges e eu vi uma cabecinha boiando. Então isso aconteceu. Léo, I'm not prepared. Eu não tô preparado. Isso aconteceu, cara. Jura? Porque você falou que pegou um agora com barco, com Foi remo. Esse dia que a gente tava no remo. A gente deu uma parada pra dar uma descansada. A gente olhou, aí passou assim a cabecinha. E era de criança, né? Então era Meu Deus! Porque a criança foi colocada inteira, né? Mas tava solta a cabeça ou tava tipo... Tava amarrado, tava dentro do pano branco, né? Mas você dava pra ver... Não, tava com o corpo. Não era só a cabeça. Mas dava pra você ver que era uma criança pelo tamanho ali, né? Era pequenininho. Mas o corpo tava inteiro, né? Como tava no rio, a gente sabia que era uma criança. Porque imagina você com remo, você pode bater em pedaços de corpo, né? Pode. Mas é difícil, é bem difícil. É difícil. Porque não é assim, todo dia, pelo que eles falaram, eles cremam 200 pessoas lá. Todo dia. Todo dia, mais ou menos 200 pessoas. Mas a gente não viu, por exemplo, das 5 vezes que eu fui no crematório, eu não vi criança e professor sendo jogado, assim, colocado. Então, assim, é raro também, não é toda hora que criança morre. Sim, raro, é bem raro disso acontecer. Por exemplo, a gente tem morte de crianças aqui, mas também a gente sabe que não é toda hora morrendo criança. Exato. Né? Você vê que é mais idoso, aí você vê você vê lá na hora da cremação que é mais idoso. Aí tem um membro da família que é escolhido para fazer a cremação, então ele tem que raspar o cabelo inteiro, se vestir com uma roupa toda branca, raspa todos os pelos, e aí ele vai lá, fica com a tocha, e aí usa pra... Eu estaria ferrado, tem que é forrado tudo. De pelo. Tony Ramos do terror. Gente, que barato isso. Você vê que tem toda uma ritualística, né? Uhum. Com os mortos também, né? Porque, cara, assim, pra mim, a minha missão com o podcast, com tudo, é falar da morte, porque você vê que cada país, cada continente, cada lugar do mundo tem ali o seu ritual específico, acredita nos deuses, né? E o fato de colocarem no rio é por conta do rio de Shiva, é isso? É, porque é um rio sagrado, porque Shiva é esse deus da destruição. Então, se Shiva tá levando, é um bom sinal. Entendi. E aí, Ganga, que é o rio Ganges, Ganga é uma deusa que nasce ali de Shiva. Então, essa deusa também carregar o corpo também é um ato sagrado. E lá tem cemitério? Tem. E olha que legal, isso foi bacana você perguntar, porque a Índia ela é tão incrível. Quando você vai em Varanasi, você tem os crematórios. Ali praticamente é só hindu que mora. Então, para eles enterrar o corpo é um sinal de apego à matéria. Para eles é um absurdo enterrar um corpo, é um apego à matéria. Mas você tem, por exemplo, cristão.
A população cristã lá não é tão grande, mas quando você pega um país de 1 bilhão e pouco, uma população de 5% é muita gente. Mas tem uma outra religião que ela existe lá na Índia, hoje basicamente ela só tem, a maioria dos adeptos ou tá no Irã ou tá na Índia, que é o zoroastrismo. Meu Deus, difícil. Zoroastrismo é uma das religiões mais antigas do mundo, provavelmente é a religião que deu origem ao judaísmo, que vai dar origem ao cristianismo. O judaísmo bebeu muito da fonte do zoroastrismo. O zoroastrismo, quando a pessoa morre, ela é colocada num lugar que a gente chama de Torre do Silêncio. O que é isso? É uma torre onde você coloca o corpo lá em cima e aí os urubus e os abutres comem. Aberta. E o que sobra é enterrado. Mas geralmente não sobrava quase nada. Então, assim, é uma religião que entrega o corpo para os abutres. A gente foi num cemitério zoroastrista lá em Delhi, bem pequenininho, porque lá em Delhi não tem tanto urubu assim. Então, quando alguém é colocado na torre, normalmente não come muito ou não aparece urubu. Aí eles são obrigados a enterrar. Mas eles não gostam de fazer isso. Isso também é outro ritual que às vezes você vai num bairro, numa cidade que é zoroastrista, você já vê que é uma diferença. Você tem cidade que é só Sikh, que já é totalmente ao contrário de outros lugares. Então, a Índia parece que você está visitando, sei lá, vários países. 50 países numa viagem só. Porque, a gente estava em Varanasi, que é esse lugar que eu acabei de contar com tudo isso, e tem um bairro em Varanasi que chama Sarnath. E nesse bairro foi onde o Buda fez o primeiro discurso, onde o budismo nasceu. Isso é dentro de uma cidade super hinduísta. Então você vai lá, tem um lugar onde tem uma estupa, né, que é um monumento que foi construído em homenagem ao Buda. Tem lá contando a história do primeiro discurso dele. Tem uma figueira lá que é filha da figueira que está lá em Bodh Gaya, na Índia, que é o lugar onde o Buda iluminou. Então cara, é um bairro dentro de uma cidade que é completamente hinduísta. Então isso é uma coisa muito louca lá na Índia. Nossa, que interessante isso, porque a gente tem essa ideia, né? Porque, por exemplo, Brasil, maioria é cristão. Sim. Então você vem aqui, você vai ver cemitério. Aqui, ser cremado é ser diferentão, assim, né? Uma coisa. E não tem outro modo de se sepultar aqui no Brasil, né? Ou é sepultado ou é cremado. É isso, e ainda tem uma legislação para regular, a cremação só pode ser a partir de tanto tempo. Lá eles têm uma questão mais religiosa. No hinduísmo são 7 dias. O zoroastrismo morreu, já põe na Torre do Silêncio, deixa os abutres comerem. Torre do Silêncio, amei esse nome. É meio mórbido, né? Torre meio do mórbido. Silêncio. E lá na Índia você tem os Agori. Você já ouviu falar dos Agori? Zagori. Agori. Os Agori. Isso, os Agori. Os Agori, eles são ascetas. O que é um asceta? É alguém que vive a religião no máximo possível da religião. Não diria que é um fanático, porque não é nesse nível que eles são, mas eles são ascetas, ou seja, eles abrem mão de roupa, de tudo, eles vivem cobertos de cinzas, essas cinzas são as cinzas do crematório. Então eles pegam cinza humana, eles ficam cobertos de cinza, pelado, eles andam pelado na rua. Só que assim, é raro de encontrá-los. Eles não gostam de contato com civilização. Tanto é que se você vai lá no lugar onde eles ficam, se não tá combinado, eles começam a jogar pedra em você pra você sair fora. Só que eles têm um jeito, eles têm um jeito de praticar a religião que é muito diferente. Então eu vou te dar um exemplo. Se você tem um vício em cigarro e você quer largar, você pode ir lá, eles catam o seu cigarro, ele vai fumar todos os seus cigarros do maço, para tirar o vício de você, pegar para ele, para depois ele descarregar isso em algum lugar. É como se o vício fosse algo espiritual para eles. Exato. Então. Tudo que tem a ver com a matéria, para eles é o vício espiritual. Então eles abandonam a matéria, vivem muito da natureza. E aí que tem uma curiosidade que é muito bacana deles. Se eles estão num lugar, por exemplo, que não tem comida, eles não estão conseguindo ter acesso à comida, eles estão vivendo no meio da floresta, numa comunidade no meio da floresta, não tem comida, e um deles morre, eles vão comer a carne daquele cara. Canibalismo? Eles praticam o canibalismo. Mas eles não matam para comer. Só assim, morreu, a carne tá ali, vai apodrecer, nós vamos perder uma refeição, tá todo mundo com fome. Eles são meio práticos com isso. Então, para eles não é um problema comer carne humana. Não que eles comem, não é isso, mas eles, o tempo todo, se caiu morto ali, e aqui não tem comida, aquilo vai virar um desperdício, e eles observam que a natureza se alimenta daquilo, eles são parte da natureza. Então por que eles não podem se alimentar daquilo? Então eles não têm uma barreira ética com relação a isso. Então é bem raro de encontrar eles lá, mas quando você encontra, você vê que eles são muito diferentes. Como é o nome deles mesmo? Agori. Agori. Agori.
Caramba, eu nunca tinha ouvido falar. Cara, que incrível, né? Essa coisa de você ver a Índia, você ver outros lugares, outras coisas. Cara, isso não chega pra gente. A gente não é estudado na escola, é só o Léo Lousada que vai lá e traz esse conhecimento da humanidade. Fez muito sentido esse nome.